queridos padres aqui presentes, diáconos, nesta celebração, seminaristas do Seminário Menor e do Seminário Propedêutico, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, estão numerosos na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que estão levando até a casa de muita gente esta celebração solene da festa de Santo Antônio. Santo Antônio é o padroeiro da nossa catedral e é o padroeiro também do município de Frederico Westphalen. Este santo, conhecido pela sua pregação ardente, a sua vida de caridade, é um exemplo vivo de como viver a nossa missão como cristãos no meio do mundo. Os textos da liturgia que hoje nós escutamos nos convidam exatamente a refletir, inspirados pelo testemunho de Santo Antônio, refletir sobre a nossa vocação e sermos nós também hoje cristãos, assim como Santo Antônio foi cristão no seu tempo. E depois de tantos séculos, depois de tantos anos, ele ainda continua a inspirar a nossa vida, continua a nos ajudar a encontrar os caminhos, as formas melhores de viver a nossa vida de cristãos. A mensagem de Santo Antônio é uma mensagem perene, já são milhares de anos, e assim esta mensagem continua ainda viva entre nós. E nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre como a vida de Santo Antônio, e esta palavra que ele amou e ele anunciou, por isso ele tem nas mãos o menino Jesus, em muitas imagens, sobre o livro, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Como ele e a palavra de Deus possam nos inspirar a viver plenamente a nossa vida de cristãos hoje. A primeira leitura é um texto do profeta Isaías, do capítulo 61 do profeta Isaías, que nos apresenta a missão daqueles que são ungidos do Senhor. A referência é, naturalmente, a Cristo, que é, no próprio nome, Cristo, quer dizer ungido, aquele que recebeu a unção. Não a unção simplesmente do óleo, mas a unção do Espírito Santo. Por isso, o profeta Isaías, referindo-se àquele que vem, aquele que viria depois de tantos séculos, que é Jesus, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos pobres. Essas palavras foram também pronunciadas por Jesus. Quando ele começa a sua missão, ele diz e aplica exatamente essas palavras a ele. Ele é este ungido do Senhor para pregar a boa nova aos pobres. E estas palavras proclamadas por Jesus ecoam também na vida de Santo Antônio. Santo Antônio foi um verdadeiro servo ungido do Senhor, que dedicou a sua vida inteira a anunciar o Evangelho aos pobres, consolar os aflitos, trazer esperança aos que sofriam. A caridade de Santo Antônio não era uma caridade teórica, é uma caridade prática. Ele não apenas pregava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus, mas ele ajudava os necessitados, defendia os que eram perseguidos e pregava também contra os erros do seu tempo, os erros que envolviam aquele povo cristão que vivia também numa época de confusão em relação à fé. Então, o amor de Santo Antônio, nós podemos dizer assim que era um amor completo, porque atendia às necessidades materiais e atendia também às necessidades espirituais daquele povo. O costume do pão de Santo Antônio, que nós temos assim como um costume forte no dia de hoje,
exatamente se fundamenta na caridade de Santo Antônio para com os mais pobres, para com aqueles que mais sofriam. Assim, nós, como comunidade de Frederico Westphalen, que temos Santo Antônio como nosso padroeiro, somos chamados também a viver esta mesma unção, porque nós também fomos ungidos, não somente com óleo no batismo, mas fomos ungidos do Espírito Santo. Nós também recebemos o dom do Espírito Santo na nossa vida, para sermos missionários da palavra de Deus e para sermos também pessoas que vivem a caridade. Portanto, devemos pedir a Santo Antônio que nos ajude a ser instrumentos de consolação, de esperança, para aqueles que mais precisam da nossa atenção, seja ela material, seja ela espiritual. Este pão de Santo Antônio que nós levamos para casa, ele é um pão para ser repartido. Não materialmente o pão, porque o pão é pequenininho. Nós temos o costume, né, de distribuir entre as pessoas da família. A mãe colocava o pão de Santo Antônio na vasilha do arroz e do feijão, que é para não faltar nunca. A confiança em Santo Antônio que nunca deixaria faltar o alimento em casa. Mas esse pão, ele não se esgota em si mesmo, se nós comermos o pão de Santo Antônio. Ele, abençoado que é, representando a pessoa de Santo Antônio, ele deve depois ser repartido através do amor, da caridade para com os nossos irmãos. A caridade tanto material como também espiritual. Depois da segunda leitura da carta de São Paulo, segunda carta a Timóteo. Timóteo é um bispo da igreja. E São Paulo exorta aquele bispo a proclamar a palavra, a tempo e fora de tempo, com paciência e com firmeza. E Santo Antônio, neste sentido, viveu este chamado com uma paixão da sua vida. Naquele tempo em que não havia meios de transporte, a não ser aqueles movidos por animais, Santo Antônio andou pela Europa inteira, pregando o Evangelho, combatendo os erros que estavam se disseminando entre os cristãos, vários erros sobre Deus, sobre a vida cristã e tantas outras coisas que podem, na verdade, aparecer também no nosso meio. E, portanto, ele nos ensina a não hesitar em corrigir os erros, em animar os fracos, em apontar o caminho para Deus, mesmo enfrentando as resistências que tantas vezes nós sabemos que enfrentamos. Irmãos queridos, aqui há muitos pais, avós, muitos jovens, crianças, e hoje nós precisamos ter muito clara a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus e da igreja. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de confusão. E esta confusão pode também nos afligir, nos atingir. Nós também podemos começar, pelo fato de que nós estamos respirando este espírito do mundo, nós também podemos ir adquirindo na nossa vida de cristãos erros, costumes que não estão de acordo com a palavra de Deus. E se Santo Antônio estivesse aqui, ele diria palavras muito claras e muito duras, talvez para os nossos ouvidos. Nós iríamos, de certa maneira, sofrer um pouquinho. Vocês sabem que um dos milagres de Santo Antônio, ele foi convidado para pregar numa cidade, e os que estavam se separando da igreja impediram que o povo fosse lá, ameaçando quem fosse na pregação de Santo Antônio ia morrer. E Santo Antônio foi e pregou, entrou na catedral, tudo sem ninguém, vazia, sem nenhuma pessoa para escutá-lo. Ele foi na beira do mar e começou a pregar para os peixes. E o milagre diz isso, que os peixes ficavam em volta de Santo Antônio, escutando a pregação dele, como que um símbolo da força, do poder da palavra de Deus. Então você, querido pai, você, querida mãe, você é chamado a educar os teus filhos na fé.
Mas não na fé que o mundo hoje proclama, de um cristianismo adocicado, de um cristianismo que não tem esforço. E isso pode nos atingir a nós também. Dizermos que somos católicos, que temos fé, mas na verdade a fé não tem incidência nenhuma na nossa vida. Nós corremos o risco de não decidir nada a partir da fé. E Santo Antônio nos ensina esta clareza que nós precisamos ter na nossa vida de cristãos. De anunciar ao mundo, através da nossa vida, através daquilo que nós falamos, dos conselhos que nós damos para as pessoas, a não dar conselhos, a não dizer coisas que têm o espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. Porque para isso nós fomos ungidos, assim como São Paulo fala na segunda leitura. Depois o Evangelho, Nosso Senhor nos convoca a sermos sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor e preserva, a luz ilumina e guia. Santo Antônio foi sal, trazendo sabor à vida de tantas pessoas que estavam perdidas. Foi luz, iluminando o caminho para Deus, com uma santidade de vida, uma coerência de vida e a pregação. O Papa Leão XIV, há poucos dias atrás, se reuniu com o clero da Diocese de Roma, os padres da Diocese de Roma. E uma das coisas que ele dizia na sua belíssima mensagem para os padres da sua diocese é que o mundo espera a coerência de vida. A coerência que na verdade não é só para os padres, é para todos nós. Sermos coerentes com a nossa fé. Sermos coerentes com aquilo que nós anunciamos, até pela missão batismal que recebemos. Santo Antônio não escondia a luz de Cristo nele, mas a colocava no candelabro da sua vida, para que todos a vissem. Nós também, queridos irmãos, somos chamados a refletir esta luz de Cristo em nossa cidade. Cada gesto de amor, cada palavra de esperança, cada ação de justiça é uma forma de sermos sal e luz. A nossa catedral, quando nós falamos da catedral, falamos do povo. A catedral não são as paredes, a paróquia da catedral. A paróquia da catedral são vocês. Somos nós todos, eu também sou da paróquia da catedral, moro na paróquia da catedral. Então todos nós somos chamados a ser este farol de esperança, onde todos encontrem acolhida, inspiração para viver o Evangelho. Eu gostaria de deixar, encerrando esta homilia, 5 ideias para a nossa vida prática, a nossa vida de cristãos, para o nosso dia a dia, para que, a exemplo de Santo Antônio, nós também sejamos sal da terra e luz do mundo. Primeiro, a prática da caridade com os pobres. Santo Antônio nos convida a identificar aquelas pessoas, aquelas famílias que precisam de algum tipo de ajuda, que muitas vezes são os nossos vizinhos, ou até pessoas da nossa casa, da nossa família, que estão meio abandonadas, que estão meio deixadas de lado, que têm algumas dificuldades. Ir ao encontro desta dificuldade. Eu quero sugerir a prática da caridade através da integração daqueles que puderem na sociedade de São Vicente de Paulo, que a catedral tem um grupo de pessoas que vai ao encontro da pobreza. É claro que a pobreza não se resolve assim. É claro que precisa ensinar a pescar, que tem que, ao invés de dar o peixe, ensinar. Isso tudo é verdade. Porém, há realidades que não podem esperar isso. Há famílias que não podem esperar que alguém ensine a pescar. Há gente que tem necessidades hoje, para a comida de hoje. E os vicentinos, homens e mulheres, se dedicam a isso. Se dedicam a ir ao encontro em nome da comunidade paroquial. Quem ajuda os vicentinos está ajudando a paróquia a exercer a caridade. Então, integrar-se com eles. Há paróquias que têm vicentinos jovens. Por que a paróquia de Frederico Westphalen não pode ter
junto com os adultos, um grupo de jovens vicentinos que se dediquem a ir ao encontro da pobreza, do sofrimento de tanta gente. É a primeira sugestão. A segunda é que nós não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. A nossa participação na missa. Nós pregamos e devemos pregar não só com a palavra, mas com exemplo. Quando você sai da tua casa no domingo para vir à missa, você está pregando como Santo Antônio, porque está dizendo que na tua vida, na vida da tua família, a Santa Missa, o mistério de Deus é importante. E tem gente que, se você falar, não vai dizer nada, mas vendo o exemplo, vendo a dedicação, a generosidade, certamente Deus, na sua graça, irá tocar o coração de muita gente. Depois, ser sal e luz no dia a dia. Ser sal e ser luz na família, no trabalho, na escola. Porque pequenos gestos de bondade, como ouvir alguém com atenção, perdoar uma ofensa que nos foi feita, promover a paz em situações de conflito, não se permitir criar brigas, criar desuniões. Assim nós estamos sendo sal e luz no dia a dia. Assim o mundo muda. O mundo muda a partir de nós. As grandes guerras que são travadas na sociedade nascem de corações que se permitem odiar, que se permitem guardar raiva, anos e anos a fim, prendendo o coração, impedindo aquele coração, aquela alma, de dar a Deus um amor sincero, porque estão amarrados na amargura, amarrados no ódio, no rancor um com o outro. Cultivar, a quarta ideia, a esperança cristã. Ou seja, essa novena toda foi dedicada à esperança. Dedicar o momento diário para a oração, pedindo a intercessão de Santo Antônio, para que a esperança ilumine a nossa vida e a nossa comunidade. E finalmente, engajar-se na vida comunitária. Como é bonito isso, irmãos e irmãs. A novena de Santo Antônio, que coisa bonita. Tanta gente que vem atraída pela mensagem de Santo Antônio, que recebe uma palavra de ânimo, de conforto esse ano sobre a esperança, por causa do Ano Santo. É preciso continuar este caminho. É preciso fazer que a nossa vida cristã tenha na novena de Santo Antônio um momento de reflexão, um momento de adquirir forças para continuar depois no dia a dia, durante o ano inteiro, já pensando no ano que vem, na próxima novena, qual será o tema? Que será que nós vamos refletir? Mas nós temos agora um ano inteiro para viver a nossa fé em Deus, para viver o nosso amor a Deus, para viver a esperança cristã que foi semeada nestes dias. Que Santo Antônio interceda por nossa cidade, por nossa paróquia, para que sejamos uma comunidade de fé, amor e fraternidade. Santo Antônio, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.